Olá, companheiras e companheiros de jornada. Convido-os a relaxar e depositar as águas a fluidificar sobre a mesa. E oremos. Mestre amado, curvamo-nos diante de vós em agradecimentos pela confiança depositada em cada membro deste grupo. Respeitosamente pedimos que nos inspire na percepção mais adequada das vossas palavras, para que cresçamos cada vez mais a nossa confiança em segui-lo, pois já sentimos que vale muito a pena. Vós sois o nosso guia, o nosso esteio de escora nos momentos em que nos parece que tudo irá ruir pelo nosso cansaço ou desânimo. Sois o nosso sol brilhante em dias sombrios. Enfim, sois a nossa luz celestial. Por favor, divino pastor, mantenhais-nos alerta para que não sejamos ludibriados pelas nossas próprias consciências, ainda em desvarios ou divagações. Na nossa fé em vós e em nosso Deus Criador, apostamos e aportamos todas as nossas vidas. Pedimos humildemente a vossa autorização para que possamos iniciar a nossa reunião de hoje. Que assim seja. A página que iremos estudar hoje está no capítulo 26 do Evangelho, intitulado Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Leremos 2 itens bem curtos, de números 1 e 2, que versam sobre o dom de curar. Vejamos primeiramente a passagem bíblica. Restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. São Mateus, capítulo 10, versículo 8. Vejamos agora o comentário do Evangelho sobre esse tema. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve ele que ninguém se faça receber daquilo porque nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente, para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Bom, irmãs e irmãos, após essa curta leitura, passemos ao nosso comentário adicional. Observem que esses recados de Jesus aos discípulos são extensivos a todos nós, trabalhadores de última hora, que lentamente vamos nos engajando nas atividades compatíveis com as suas recomendações.
Em realidade, todos somos dotados de potencial para curar, visto que o mestre em certa ocasião afirmou que podemos fazer tudo o que ele fez, desde que tenhamos o pré-requisito da fé. A recomeçar por tantas mães e pais que eliminam a dor dos filhos com um simples abraço ou um beijo afetuoso, que são gestos corriqueiros entre pais e filhos, porém com efeitos retumbantes sobre as almas. E quantos pacientes são curados simplesmente pela presença do médico no qual confiam, mesmo antes de serem medicados? Quantos desesperados são aliviados simplesmente pela presença ou pelo abraço carinhoso de um amigo querido, ainda que nenhuma palavra seja proferida? E tantos outros se recuperam diante de padres, de rabinos, de pastores, de médiuns espíritas, de macumbeiros ou quaisquer outros líderes psicológicos ou religiosos. Isso porque, em última instância, o ato de fé é quem cura, graças a Deus. Mas ainda assim, havemos de reconhecer que alguns indivíduos têm um magnetismo intrínseco mais poderoso ou um acompanhamento espiritual que lhe atribui alguns poderes relativos, diferenciando-os dos demais. E é a alguns desses que a lição de hoje diretamente se refere. Esse dom doado por Deus a certas criaturas jamais deveria ser objeto de algum tipo de vantagem, já que de graça lhe foi concedido. Porém, alguns se transformam em consulentes bem remunerados, explorando a boa-fé dos enfraquecidos. E o fazem de tal sorte que o doente se transforma em um dependente contumaz daquele guru, já que lhe é imputado um grande temor e muita insegurança, apregoando que se ele abandonar o tratamento, tudo voltará a ser mal como era antes. Ou se ele não cumprir certas exigências de cunho material, o mal lhe pode assolar novamente. Quanta covardia, meus irmãos e irmãs! Escravizam os doentes, subjugam-nos. Alguns desses curadores, travestidos de médiuns, de pastores, de missionários, de rabinos, de padres ou de quaisquer outras ocupações que lidam mormente com a saúde mental e espiritual do ser humano, seguem arregimentando cada vez mais recursos pessoais, explorando a crença alheia. E muitas vezes o dinheiro nem está mais prioritariamente envolvido. Ele quer mais poder, mais prestígio ou acesso a autoridades e certos locais, sob a carapaça de curador. De certa forma, todos nós temos que estar atentos às nossas próprias atitudes cotidianas diante daqueles a quem ajudamos. Quantos de nós reclamam dessa forma? Puxa, ajudei tanto fulano e ele nem reconhece que foi por mim ajudado. O que não é essa cobrança sentimental, senão um honorário indireto pelo bem que tenha realizado?
Muitos ajudam esperando que o assistido passe a lhe velar admiração, subjugando-o a uma dívida moral que Jesus e Deus não nos cobra por nos ajudar. Esses não deveriam ser chamados de curadores, e sim de curandeiros. Muitos querem seguir os passos de Jesus, buscando formas de ajudar o semelhante. Mas a grande diferença é que o Mestre nunca exigiu que o curado passasse a ser seu seguidor. Ele sempre dizia após a cura: vá e não peques mais. Ou seja, conduza-te no bem, que a tua saúde mental e espiritual estará preservada. Não foi por menos que Jesus, que tudo sabe, nos preveniu: orai, mas vigiai. Obviamente que todo aquele que contribui para a melhora do semelhante já realiza um grande trabalho. Mas se a vaidade ou a ganância se associar a essa tarefa divina, a caridade perde totalmente o seu brilho. Então é oportuno um conselho: nunca ajude esperando que o beneficiado vá lhe retribuir o bem que recebeu. Os grandes missionários da terra sempre se ocupam a auxiliar as pessoas, mesmo sabendo que a maioria delas não voltará nunca mais diante de si. O grande pagamento pelo trabalho caridoso no bem será expresso em bônus espirituais de paz e felicidade para quem o pratica. E assim devemos continuar nossa caminhada, cada vez nos despojando mais e mais dos elogios e cobranças pelo bem que tenhamos feito. Quem cobra pela cura que realiza, adquire enorme dívida perante o Criador, que deverá ser paga a seu turno. Sigamos firmes, irmãs e irmãos, com a convicção de que cada vez que realizamos algo em favor de outrem, os maiores beneficiados somos nós mesmos. Não precisamos cobrar nada de ninguém. Muita paz nos nossos corações. Vamos agora nos preparar para participar da fluidificação das águas por Jesus. Estendamos confiante as nossas mãos na direção das águas e oremos. Senhor, que conosco estais em contínua conjunção benemérita, por favor, magnetizai os nossos ambientes, bem como as nossas águas, para que a psicosfera que nos envolve e acolhe em família nos fortaleça e as águas nos revigorem, garantindo que nunca desanimemos diante dessa escalada íngreme, porém abençoada, de lutas cotidianas contra as nossas limitações. Que as águas sejam medicamentos oportunos e eficazes contra todos os males que possam nos acometer. Vós sabeis exatamente o que precisamos para melhorar o nosso equilíbrio mental e espiritual. Obrigado, meigo Rabi da Galileia. Que assim seja. Chegamos, minhas irmãs e irmãos, ao instante do encerramento da nossa reunião de hoje.
Que tudo que aqui foi apresentado seja objeto de muita reflexão familiar posterior. Que as lições evangélicas penetrem cada vez mais profundamente as nossas almas, sepultando-nos os velhos vícios e aflorando um novo porvir sob o comando do Mestre Jesus. Que tenhamos bom ânimo, independentemente dos desafios que se nos apresentem. E que a fé se transforme nas nossas botas de caminhada redentora, protegendo-nos dos espinhos e pedras encontrados pela nossa rota. Pedimos honrosamente a vossa permissão divina para encerrarmos a reunião de hoje. Que assim seja. Desfaz-se nesse momento a nossa corrente de fraternidade. Juntos, sempre alcançaremos melhores resultados que individualmente. Até o nosso próximo encontro com Jesus.